Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje quero compartilhar a palavra de Deus, procurando trazer algumas observações que nos ajudarão a ampliar nossa confiança em Deus e aplicar esses valores no nosso dia a dia. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Interessante notar, nesse capítulo, que Deus trouxe luz para um ambiente onde só havia trevas, onde só havia caos. Imagine comigo, Deus olha para o cenário da terra e vê apenas trevas, uma bagunça geral, um caos instalado. E o que é que ele faz? Ele começa a falar o que está na sua mente. Ele vê uma situação caótica, mas o que sai dos seus lábios é o que está em sua mente. É o que está em seus pensamentos. Então, o que ele falava, o som da sua voz, trazia à existência tudo o que ele acreditava ser bom, tudo o que estava em seus pensamentos. Em Isaías 55, a partir do versículo 11, diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os caminhos do Senhor mais elevados. Que a palavra do Senhor, quando ela é liberada, não volta para ele vazia, sem antes cumprir tudo para a qual ela foi destinada. Então, o modo de Deus resolver alguma situação caótica é falando o que está na sua mente. Então, a pergunta é: o que está na mente de Deus? Quando ele viu que as coisas não estavam nada bem, ele consultou a sabedoria, pensou muito bem e analisou o que estava em sua mente e falou: haja luz. Ele vê o caos, vê as trevas, mas fala o contrário. O contrário das trevas, luz. O contrário da morte, vida. O contrário da depressão, ânimo. O contrário da tristeza, alegria. É a partir desse momento que eu quero encorajar você a fazermos da mesma forma que Deus fez no princípio. Colocou em ordem tudo que estava desorganizado, tudo que estava em caos. Não dá para estabelecer o progresso se não houver alinhamento, se não houver ordem. E não dá para haver ordem sem que haja luz. E a luz é provocada pela palavra de Deus. A luz, ela gera clareza para discernir, para separar as coisas e nomear todas as outras. Isso me faz compreender que só pode trazer luz para alguma situação quem tem luz para dar. Já viu aquele antigo ditado, ensino que diz que ninguém pode dar o que não tem? Pois é, mas neste caso, eu quero dizer o que está escrito em Tiago 1, versículo 17. Declarar que o nosso Deus é o Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Você conseguiu captar isso? Ele é o Pai das luzes. Depois dos seus dias de trabalho, isso voltando à criação, quando estava tudo indo bem, Deus forma o homem, cria o homem e dá o suspiro e diz: tudo está perfeito, muito bom. Agora, todos nós sabemos que o pecado veio e estragou as coisas, provocou um blackout geral. A escuridão voltou, o caos se estabeleceu, de tal forma que a desordem deixou que as coisas ficassem fora do equilíbrio e o medo foi inaugurado a partir da própria vida do homem. E por algumas gerações, até os dias de hoje,
parecia que a luz havia se apagado. Mas uma promessa de Deus, um pensamento de Deus por meio da sua palavra, diz que através da mulher nasceria um homem que traria de volta a luz, e este homem não ficaria só, ele seria o primogênito de muitos irmãos. Sim, ele mesmo, eu estou falando de Jesus. Falar de Jesus é algo maravilhoso, porque é o resultado do amor de Deus, é o resultado do pensamento de Deus para com a humanidade, para com o homem, para com a humanidade. A questão é que Deus amou o mundo de tal maneira, acima de todo caos, de toda escuridão, que o mundo ficou e Ele resolveu enviar a sua luz ao mundo em forma de homem, para que Ele, por meio da sua morte e ressurreição, destruísse o poder da escuridão, destruísse o poder do medo e da própria morte, e instalar em nós a identidade de ser luz do mundo, luz para as nações, a luz que conduz todos a Ele. Lembram que em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que Deus fez ao ver o caos foi dizer: haja luz? Pois da mesma forma agora, por causa do pecado, do medo, Ele, por meio de Jesus, Ele agora nos faz luz para o mundo. Em nosso dia a dia, nós somos chamados para brilhar. Deus é o Pai das luzes. E agora talvez você pode se perguntar: o que é que eu tenho a ver com isso? De forma bem simples, eu quero dizer que em Cristo nós podemos transformar o mundo, o ambiente, as situações, assim como Deus fez no início. Podemos mudar circunstâncias à medida que declaramos aquilo que Deus diz, à medida que declaramos o que a Bíblia diz. Mas existem duas coisas aqui que eu gostaria de pensar com você. A primeira coisa é que você que pode estar ouvindo seja uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, que ainda não tem a luz de Deus dentro de você, porque Jesus é a luz de Deus enviada ao mundo. E se você não tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você está no caos, está na escuridão, mesmo que você não tenha noção disso. Está sem luz e, quem sabe, fique até tateando e procurando como sair das salas escuras da sua própria vida. Mas eu quero te dar uma boa notícia: você pode fazer isso agora mesmo. Você pode ouvir o haja luz da voz de Deus, do Espírito de Deus em seu coração, para trazer ordem em sua vida e transportar você do lugar de trevas para o reino do seu amor, para o reino da luz. Você agora mesmo pode declarar junto comigo. Diga assim: Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que não estou nada bem. Confesso minha vida de pecado e sei que você veio para mudar quem sou. Eu te quero como Senhor da minha vida, como Salvador da minha alma, para viver nesta terra uma vida que faça diferença. Amém. Glória a Deus. A palavra me diz e me garante que a luz do mundo, Jesus, está em sua vida agora. E isso nos leva ao segundo ponto. Agora que tenho Jesus, agora que creio que estou no reino da luz, eu preciso agir como a luz do mundo. Deus disse: haja luz. Agora em Cristo eu vou agir como luz. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus nos traz uma reflexão dizendo que nós somos a luz do mundo. Quem tem Jesus agora é a luz do mundo. E quando se constrói uma cidade sobre o monte, ela não pode ser escondida. Ninguém acende uma candeia e cobre com vasilha, não é mesmo? Pelo contrário, coloca em um lugar alto, num suporte, de forma que possa iluminar toda a casa. Assim que a luz que está dentro de nós brilhe diante das pessoas,
para que as pessoas possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celestial. Isso foi o que Jesus nos falou. Nesse tempo de desafios que eu, você e o mundo estamos vivendo, é uma boa oportunidade de mostrar a luz. Para você que está ficando em casa ou para você que precisa sair, a palavra é uma só: haja como luz, ou seja, deixa a luz de Deus brilhar. Claro que uma luz de um só poste, como exemplo, a luz de um poste, um poste só não consegue iluminar a rua inteira. São necessárias várias luzes de vários postes acesos. Mas à medida que cada um faz a sua parte, na intensidade e medida que lhe cabe, a rua será totalmente iluminada. E eu quero encorajar você para que não falte luz na sua vida, mas que você brilhe na intensidade e à medida que lhe cabe fazer. No princípio, Deus disse: haja luz, para que eu haja como luz, para que você haja como luz. Eu e você podemos agir dessa forma, através do perdão, amando uns aos outros, ajudando. Honre seu pai, sua mãe, cuide de sua família, seja como um homem íntegro, como um esposo fiel, como uma esposa fiel, como um pai amoroso e zeloso, como um irmão mais chegado. Seja generoso, haja com simplicidade, haja como luz, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Fale o mundo que você quer viver. Transforme o mundo pelo som da sua voz. Fale o que você crê. Crie um ambiente que você quer viver. Lembra do início de Gênesis? Deus falou e fez o que estava na mente dele. Se eu e você queremos fazer como ele fez e ter os resultados como ele teve, acho bom pensar como ele pensa e falar o que ele diz, ou seja, falar o que a Bíblia diz, pois Deus somente se responsabiliza pelo que ele falou. Fala o que você crê, creia na palavra. A boca fala do que o coração está cheio. Fale a palavra da fé que pregamos. Fale a palavra da fé que você vive. Fale a palavra da fé que você confia. Fale a palavra da fé que você descansa. Transforme um ambiente conforme a palavra de Deus. Eu quero orar com você agora. Orar a palavra da fé que nós cremos. Pai, Tu és o Pai das luzes em que não há sombra de mudanças. Tu és aquele que permanece o mesmo antes de que qualquer coisa fosse criada. Ninguém conhece o mundo e o homem melhor do que você. Ajuda-nos para que nossa voz construa e transforme o mundo conforme os teus pensamentos, conforme com o que passa na sua mente, conforme com as coisas que estão descritas na Bíblia, que é a tua palavra. Pai, eu oro para que nesse tempo de desafios, a Tua voz seja ouvida através da nossa voz. Oro para que a confiança em Ti aumente ainda mais, fazendo com que a luz da Tua palavra brilhe e faça fugir toda escuridão e incertezas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe, divulgue o nosso canal e acompanhe as nossas redes sociais. Deus continue te abençoando.